pessoal, tudo bem? O meu nome é Sirlene, sou terapeuta sistêmica e hoje eu quero trazer mais um vídeo para vocês, compartilhando aqui de alguns casos para que a gente possa aprender junto. A abordagem das constelações nós podemos fazer em grupo, né? E podemos trabalhar com os bonecos da Playmobil. E esse caso que eu atendi justamente foi trabalhando com os bonecos. Então, a minha cliente, ela trouxe a questão de relacionamentos. E esse é um dos temas mais solicitados dentro das constelações. Eu quero trazer esse tema para que a gente possa ir percebendo as dinâmicas que estão envolvidas e que quando nós estamos mais presentes e sabemos sobre essas informações, nós podemos melhorar a nossa relação, né, de casal. Então, a minha cliente, ela veio com a queixa de que ela estava tendo dificuldade nesse relacionamento novo. Ela já havia sido casada por algum tempo, tinha uma filha, e nesse relacionamento novo, ela não chegava a ser um ciúme, mas ela dizia que a mente trazia informações de que essa pessoa não estava com ela por amor, que ela estava cheia de segundas intenções. Ela criava situações na mente e essas criações perturbavam o relacionamento, estavam perturbando o relacionamento. Ela não queria brigar, mas acabava brigando, né? Então eu pedi para que ela escolhesse um bonequinho para representar ela. E ela escolheu o bonequinho e colocou aqui assim para mim. E você já observando, né? Você que já me conhece, você que já participou em constelações, nós sabemos que nós temos os bonecos aqui adultos, né? Grandes, e nós temos os bonequinhos pequenininhos que representam as crianças. Então ela já retirou do campo um bonequinho bem pequenininho, que é uma criança. Eu pedi para que ela também retirasse um representante para o relacionamento, que era o tema dela. E ela me trouxe um bonequinho com a mãozinha levantadinha assim. Opa! Tá com dificuldade mesmo. Nessa posição. Ela de frente para o relacionamento, nessa posição, olhando, né, para o relacionamento. E o relacionamento apontando para algo, né? Como ela colocou uma criança no campo, ela menorzinha, eu pedi para que ela colocasse os pais, então. E ela me colocou o pai e depois colocou a mãe nessa posição aqui, mais juntinho assim. E se você observar então, né, ela tá na relação dos pais, né? Hellinger diz que para que o amor dê certo e possamos ter um bom relacionamento, nós precisamos curar essa criança, né? Essa criança é nossa ferida, das relações dos nossos pais, aí que essa criança percebeu o sofrimento, a dor, a angústia, as dificuldades, né? Então nós precisamos voltar e cuidar da nossa criança. Tá? E aqui já se percebe uma tríade, né? Ela entre os pais. Como ela tem uma filhinha, eu pedi para que ela colocasse essa criança no campo também, para eu visualizar como estava essa adolescente já. E ela me trouxe aqui pertinho dela. Eu perguntei: vocês são bem amiguinhas? Vocês trocam bastante figurinhas? E ela disse sim, nós trocamos bastante figurinhas, né? Inclusive ela foi o meu apoio, né, na separação com o meu ex-esposo.
ela foi o meu apoio. E eu perguntei, como assim apoio? A gente conversava bastante e eu contava para ela o que estava acontecendo na relação minha com o pai dela. E eu perguntei, chorava e reclamava? Sim, eu chorava muito e reclamava. São duas crianças, né? Você percebe? Vocês podem perceber aqui duas crianças, né? Um afastamento do pai e uma proximidade da mãe, mas não tão próxima assim. Não tão próxima para que o amor pudesse fluir de forma saudável para ela. Eu pedi para que colocasse então esse primeiro esposo, esse primeiro parceiro, e ela trouxe-o aqui. Ela posicionou ele bem aqui atrás. Bem nessa posição, e quando ela soltou o bonequinho, né, ela foi ajustando, quando ela soltou esse boneco, ele deitou. E quando ele caiu, a bonequinha dela ficou mais para o lado da mãe e a bonequinha da criança mais para o lado do avô. Então, eu comecei a questioná-la se ela tinha dificuldade com o pai dela. O que aconteceu na sua relação com seu pai, né? Como era seu pai quando você era criança? Qual é a visão que você tem? O meu pai era muito rígido, meu pai não abraçava, meu pai não sabia fazer negócios, ele perdia tudo. Eu sou como a minha mãe. A minha mãe, sim, ela sabe fazer negócios, mas era uma mulher que sofreu muito, ela chorava muito, porque o meu pai, ele traiu a minha mãe, ele ficava longe da gente. Esse casal nunca se separou, ele permaneceu junto até os dias de hoje. Esse foi o jeito que esse casal resolveu a vida deles. Mas aquela criança, ela queria ajudar de alguma forma, porque viu a mãe sempre sofrendo, chorando. E pela lente dessa dor, ela olhava para esse pai não serve, esse pai não é bom. Mas ela queria amar o pai, porque toda criança quer amar o pai e a mãe. Toda criança quer amar os dois. Quando ela vai e se casa, esse homem não consegue ser um pai para ela. Não consegue ser um homem melhor que o pai dela, o homem que já lhe deu a vida. Então esse casamento, ele encerra. Não entramos no mérito, aqui no momento, sobre o que o primeiro parceiro trouxe, mas sim o que ela estava trazendo de dinâmica, né? Eu precisando de um pai para cuidar de mim, e esse marido só pode ser bom para mim se ele for melhor que meu pai. Isso a nível inconsciente, a nível de uma criança ferida. E ele não dá conta dessa relação, dessa dificuldade. Para que isso aconteça, ele também, provavelmente, tinha algum conflito. Então eu pedi também para que ela colocasse a pessoa atual que ela está. E ela colocou bem aqui atrás, ao lado do primeiro parceiro, do primeiro esposo, logo atrás dela, num posicionamento onde você pode perceber que deveria ser do pai, né? E eu falei para ela, mas você está buscando nos seus relacionamentos então seu pai, porque você quer amar o seu pai. E aí ela se encheu de emoção e disse, eu nunca pude abraçar meu pai, nem chegar no meu pai. E quando eu comentei isso, ela também disse,
E esse homem é mais velho, ele tem quase a idade do meu pai. São informações que, pela nossa dor, nós cocriamos para resolver. Né? Nós cocriamos um universo que a nossa criança experimentou, vivenciou, os scripts de vida que o nosso sistema trouxe, nós cocriamos na nossa vida adulta numa tentativa de resolver o que é lá de trás. E esse homem que está aqui nessa posição, ele também não consegue ser melhor que esse. Esse é o único pai e é o melhor pai. Por mais que ele tenha tido um relacionamento extraconjugal, por mais que ele não tenha conseguido dar um abraço, por mais que ele não tenha conseguido ser uma pessoa que soubesse administrar financeiramente seus recursos. Esse é o primeiro e único pai. É a primeira referência masculina, principalmente para as mulheres. É a primeira referência para nós. E quando nós não temos essa referência, na maioria das vezes nós vamos trazer isso na nossa criança, que cresce, se torna uma adulta, mas vai procurar no parceiro. Isso sobrecarrega quem entra nesse papel do cônjuge, né? Sobrecarrega ele, porque ele nunca vai poder ser melhor que esse homem. O primeiro parceiro dessa minha cliente, ele foi lá e teve a mesma dificuldade, houve uma traição. Então faz sentido agora eu estar aqui num novo relacionamento, onde uma pessoa está mais equilibrada, é mais autônoma, mas a minha mente de criança, a minha mente que traz o script da minha mãe, onde ela foi traída, onde eu colapsei isso também no meu relacionamento, então meu primeiro parceiro também faz a mesma coisa comigo, porque eu julgo inconsciente o meu pai fez errado isso. Meu pai não deveria ter traído a minha mãe, então logo eu vou atrair alguém muito similar, muito parecido. E é o que acontece. Alguém que também tinha dificuldade financeira, assim como meu pai. E em que em alguns momentos eu tentei até ser a mãe dele, né, do meu parceiro, mas eu não dou conta, porque eu ainda sou uma criança. Veja que o tamanho dela é pequeno, né? Eu ainda sou uma criança. E então eu pedi para ela coloque para mim, quero ver para onde você está olhando, coloque a vida, para que eu possa ter uma ideia a vida, e coloque também para mim a energia da sexualidade, é sua, né? Então ela pegou e colocou a vida de frente com essa criança dela. Muito lindo isso. Como se a vida convidasse, falasse: vamos, você pode, por que você está aí sofrendo, né? E a sexualidade? Ela trouxe aqui do ladinho da mamãe dela. Agora imagine, num relacionamento onde a sexualidade está fora do lugar, né? Se é a minha sexualidade, ela tem que estar comigo, ela não pode estar com a minha mãe. Então, se a minha sexualidade está olhando para a minha mãe, está ao lado da minha mãe, tem algo lá que não foi resolvido e que eu estou permitindo me emaranhar, estou me permitindo a estar aqui, resolver algo que minha mãe não conseguiu resolver e que ela não me convidou também para resolver. Mas nós, como filhos, nós temos essa tendência de querer ir lá resolver o problema dos nossos pais. Aqui eu perguntei: sua mãe não deixou nenhum amor para trás? Ah, minha mãe casou já meio velha para o tempo dela. Ah, é mesmo? E ela não conta nada disso? Minha mãe nunca fala sobre a vida dela, sobre como foi. Então eu levantei várias questões, né, para ela, de amores não vividos, de uma obrigatoriedade para se casar,
né? Mostrando para ela que aqui havia uma dor. Não existe um algoz, um certo e errado. Essas duas pessoas se juntam e trazem a vida, né? Trazem os filhos. E eles são perfeitos nisso. Mas aqui existe uma dor e aqui também existe. E muitas vezes para um homem sair da relação e procurar outra mulher, é porque essa mulher muitas vezes não está disponível. Mas essa mulher aqui, que é a mãe, muitas vezes tinha um grande amor. E não pôde viver por algum motivo. Então, como ela já tinha colocado o representante dela, que deveria ser um adulto, como uma criança, eu pedi para ela colocar para mim o representante dela de adulto. Aonde estaria o seu representante de adulto? Para onde ele quer olhar na verdade? E foi então que ela trouxe o representante dela de adulto para cá, de frente com o pai. Quando ela fez isso, ela mesma percebeu que ela, essa força, esse desejo de procurar o pai, de estar perto. E inclusive ela relatou que o pai teve muitas dificuldades financeiras e nunca pôde oportunizar para a família que tivesse mais, né? Era a mãe que administrava e fazia fluir as coisas. E agora o pai a procurara. Começou a procurar e começou a questionar: você precisa de ajuda? Eu posso fazer isso para você. Você precisa de ajuda? Eu posso fazer isso para você. Numa tentativa de se conectar com ela. E ela, né, ela se fechava na dor que ela comprou lá cedo, porque o pai não se separou da mãe, permaneceu no relacionamento e ele permaneceu afastado dos filhos porque ele não tinha muito para oferecer, então ele ficava fechado no mundo dele. Ele era o culpado, né, na visão comum nossa, né? Ele era o culpado que traiu a mãe, então eu não posso tomar o meu pai, não posso ir até meu pai porque ele fez algo de errado para minha mãe, mas ele fez de errado para minha mãe, não para mim. A relação é entre eles dois e não a minha relação, mas muitas vezes compramos a dor da nossa mãe e ficamos vinculados a essa dor sem poder tomar o nosso pai. Foi muito lindo que ela se postou, se posicionou aqui diante do pai e ela viu a filha. Eu falei, agora essa criança tem uma mãe, ela já está, é como se você olhasse mesmo para o seu pai e para sua filha, porque antes sua filha não estava junto com você numa postura mãe e filha, estavam de amigas pequenas, iguais, né? De irmãs, né? E aqui realmente caiu um pouco mais, como a gente diz, a ficha, né? No sentido de, eu sinto tanta falta do meu pai que eu trouxe essa posição, né? Eu quero olhar tanto para o meu pai, eu quero tomar meu pai. Eu disse para ela, e por que você não toma do jeito que ele está oferecendo? Talvez ele não saiba dar um abraço, mas ele está oferecendo para pagar uma conta, para te ajudar em algo. Aceite, porque é essa forma de você se reconciliar com esse pai. Aceite como se você, nesse momento, você é pequeno diante do pai, então você aceita. Porque lá atrás ele não pôde, então agora ele quer fazer. Então permita que ele faça do jeito que ele está se propondo, para que você, ao tomar o pai, o próximo passo é incluir aquele parceiro, o primeiro, porque eu não queria aceitá-lo, é incluí-lo, entender que talvez eu, como a minha mãe, como eu tinha dores, feridas nessa criança, eu atraí um homem, mas eu não estava presente na relação. E se eu não estava presente, por que ele ficaria comigo? Se ele teve a percepção, a sensação de que ele foi quase que usado, por que ele ficaria comigo? Né? Então eu incluo com todo respeito, por ser o pai da minha filha. Somente assim, o próximo tem força. O próximo, percebendo que você incluiu seu pai ganhou um lugar no seu coração, esse
esse primeiro parceiro ganhou um lugar no seu coração, um lugar respeitoso. A nossa relação de casal encerrou, mas a nossa relação de pais vai sempre existir. Então, respeitoso, eu dou um lugar para ele, aí a segunda pessoa pode vir mais tranquila. E eu perguntei para ela, você entendeu o porquê desse jogo, de perceber situações que não existiam, de sair de si ao ponto de brigar, ao ponto de entrar na violência, na briga corporal? Você conseguiu perceber que você está adulta, mas tudo isso se movimentou por feridas que estavam abertas, que essa criança sempre esperou tomar esse pai e tomar essa mãe também, mas a mãe, eu não pude tomar a mãe, porque a mãe estava numa dor, então eu não chegava nessa mãe como filha, eu chegava como um suporte da minha mãe, assim como a minha filha chegou como um suporte meu. E claramente, ela percebeu. Ela percebeu e eu disse, não existe culpados, existe responsabilidade. Agora que você sabe, agora você pode ressignificar tudo isso. E ressignificar não é passar uma borracha, dizer que não existiu. Tudo isso existiu. Os parceiros fora do casamento existiram, os bebês que, eu não entrei aqui nos detalhes de bebês que se perderam aí, né, que não foram vistos, também precisam ganhar um lugar, mas tudo isso existe, então eu digo sim para tudo isso. Foi assim, foi desse jeito que aconteceu a minha história, foi desse jeito que eu pude vir, que a minha filha pôde vir, e que eu posso ir para um relacionamento saudável. Eu digo sim para tudo isso, e a partir desse movimento, dessa história, eu ressignifico, tomando o meu pai, aceitando que ele foi e que ele se modificou e quer ser diferente. Que ele quer oferecer o que antes ele não pôde oferecer. Aceitando que minha mãe, e foi a mãe que orientou para vir para constelar, foi a mãe que orientou para procurar ajuda. As mães são sábias. Então agora eu também posso olhar para minha mãe. Eu posso olhar para minha mãe. E posso tomá-la do jeito que ela é. Eu posso ir para minha mãe e para ela sim eu posso dizer, mãe, olha, eu estou com uma dificuldade. Eu não espero resposta, mas é um compartilhar meu de pequena filha para uma mãe, para a minha mãe que é grande. E não o meu compartilhar para a minha filha que é pequena. Eu posso olhar para o meu parceiro, meu ex-parceiro, né, primeiro esposo, com gratidão por ele, porque como eu tinha esse padrão, eu iria atrair alguém que tinha essa dificuldade também, para fazer com que a mudança viesse, para que eu pudesse melhorar algo em mim. Então eu agradeço a esse parceiro por ter vindo e ter me permitido nós termos essa filha. Só assim esse homem tem lugar. E quando eu vou até a minha mãe, lá eu resgato as minhas relações, né? Lá eu resgato a vida que ficou parada, né? Vocês percebem? Vocês conseguem perceber? A vida que ficou parada aqui.
dizendo, pode vir, venha, mas eu não fui. Eu fiquei parada na dor da minha mãe. Então, quando eu vou para minha mãe, eu posso fazer esse movimento. Então, você gostou dessa história? História real, linda. Você tem uma história parecida? Não sabe como sair desse dilema, sente que ama a pessoa, mas não sabe o que faz com que vocês se afastem? Não entende por que você está repetindo um padrão da sua mãe, um padrão do seu pai, uma história de uma avó? Ou porque você está sempre atraindo aqueles tipos de homens ou aqueles tipos de mulheres com tais características? A constelação pode te mostrar bastante coisa. A constelação pode te esclarecer muitos dos padrões que estão aí. Para que o amor dê certo, é necessário a nossa criança tomar do pai e da mãe a vida que recebeu e do jeitinho que recebeu. Se sentir completa, preenchida. A mãe ressalta as qualidades do pai e o pai ressalta as qualidades da mãe. E a menina fica na esfera da mãe e o menino fica na esfera do pai. Assim eles podem ir para uma relação de casal, uma relação de adultos, mais plenos, mais completo, mais inteiro, sem esperar que o outro seja a mãe e o outro seja o pai, inconsciente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá o seu like, comente abaixo se foi interessante para você. E eu te vejo no próximo vídeo, que tem mais histórias aqui para compartilhar com vocês. Está sendo muito gratificante fazer esse movimento de falar sobre as constelações com os bonecos, que muitas pessoas têm a ideia de que não tem força, tem muita força e mostra muita coisa, muita informação. Daqui, uma pessoa pode realmente ressignificar toda a vida dela e mudar. Ela pode viver uma vida bem próspera, bem saudável e muito feliz. Tudo depende de você querer. Gratidão e até a próxima.